Bom dia, meu nome é Nelson Pinto Jacoldi, eu sou o criador do canal espiritualista laico Acelera Status Quo. Esse canal eu venho publicando dados sobre a criação de uma escola de ciência e metafísica para o universo. É um título bastante pretensioso, né? Para o universo, não só para a Terra. Para a Terra já está o caos, né? Mas nós temos chances. Então eu venho publicando uma série que é chamada Refúgio das Almas, que vem ser o objetivo dessa escola de ciência e metafísica para o universo. Quando eu falo metafísica, é que meta é fora do sistema físico, mas não é totalmente. A parte, quando você fala de microcosmo, ele está dentro da matéria, né? Então, não seria exatamente o que nós chamamos desse campo de visão da parte espiritual. E que eu não gosto mais de chamar espiritual, por causa da ideia, né, contida nisto. Bem, eu falei a respeito de exercícios, e nós falaremos aí no final para fazermos exercícios, mas vamos lá. Depois eu vou também passar um histórico do que aconteceu comigo na minha busca por libertação das pessoas e a chance da Terra evoluir. Eu não pensava no universo, agora eu já sei que o universo é todo habitado, onde tem estrela tem um planeta com água pelo menos, e a possibilidade de que alguns não tenham vida igual a nossa é real, alguns poucos. A maioria tem vida semelhante à nossa, algumas são um pouco diferentes, mas todos têm razão e sentimentos, são humanizados, estão no processo de humanização como nós não somos seres humanos plenos, nós estamos no processo de evolução. Então, essa escola, eu lá em 2019, eu estava pesquisando para ver como que as pessoas seriam transportadas, já que haviam me mostrado a reencarnação, né? Então, eu falei, bem, as pessoas estão indo para os outros planetas ou para a Terra, então, como que poderia ser o planeta mais próximo a Centauro, esse que a ciência atualmente considera como sendo o mais próximo aqui da Terra, ele está a 4 anos luz, 4 anos e 2 meses de luz, ou seja, 4,2 anos-luz. Significa que na velocidade da luz nós levaríamos 4 anos e pouco, e atualmente nós estamos levando centenas de milhões de anos para chegar num planeta desse. Então, como que transportar as vidas, já que elas vão para outros planetas? Como pode algumas pessoas que eu vi irem para outros planetas, já que a distância é muito superior de Próxima Centauro? Então, na época, eu estava fazendo essas análises pela a lei da relatividade do Einstein. Existem várias possibilidades aí, mas o certo é o seguinte, que você, quando nós falamos do espaço metafísico, que é você ir em espírito, no espaço metafísico, nós poderíamos ir até um planeta rapidinho, em segundos. Mas como que isso ocorre, né? Então, para ir para outro planeta também seria algo assim, em frações de segundos, ou né, você chegar lá num minuto, num planeta longe, numa outra galáxia e tudo. Então,
eu estava observando, estudando a velocidade da Terra, 467 metros por segundo, ou seja, em 2 segundos você já tem 1 quilômetro. Então, enquanto eu estou falando aqui, vários quilômetros passaram. Mas também passa o tempo. Ou a questão do transporte, e você está aqui e ir para o futuro, quando você vai para o lugar, pode ser passado ou futuro. Então, como ir para o passado e como ir para o futuro? O mais simples é ir para o futuro, porque já está aí à frente. Agora já é futuro em relação ao que eu falei agora há pouco. Então, aí eu observei a velocidade da luz e a velocidade da Terra. A velocidade da luz em 1 segundo é praticamente 300 milhões de quilômetros. Ou seja, a Terra, no perímetro dela, ela tem 40 mil quilômetros. Nós estamos falando de 300 milhões de quilômetros em 1 segundo. E na Terra, 467 metros com a velocidade da Terra. Então, 300 milhões para 467 metros é uma coisa tremenda, né? De diferença de velocidade é a luz das estrelas, quanto tempo ela leva para avançar, né? Bem, então aí eu verifiquei o seguinte, que nós estamos num ser, dentro de um ser, no microcosmo desse ser. Ou seja, esse espaço cósmico é um ser, existe, ele existe, então ele é um ser. Ser ou não ser? É um ser. Então, ele existe. E como nós estamos no microcosmo dele, tudo que ocorre aqui dentro, velocidade da galáxia afastando uma das outras, ou da Terra junto com todas as constelações em volta, indo para dar uma volta em torno da galáxia, que leva 222 milhões de anos. Então, 222 milhões é um bocado de tempo, né? Para dar uma volta completa. E aí você tem a velocidade dos planetas, que variam também. E eu fui fazendo estudos até que eu, um insight, a luz. E aí eu falei assim, estamos dentro do ser, e esse ser vai numa velocidade muito maior do que eu, do que os planetas e tudo isso, porque tudo vai dentro dele. E este ser está em movimento. Ele pode estar em movimento dentro do critério de movimento em relação ao tempo. Poderia não ser um ser biológico, mas tudo leva a crer que nós temos água na maior parte dos planetas, onde tem estrela, tem água nos planetas próximos. Então, isso é vida biológica que ocorre. Então, ele é um ser biológico, mas ele poderia ser um pedaço de terra. Os gregos falavam que o universo é um pedaço de terra no local que os deuses colocaram. E então eu falei, bem, na velocidade dele, em 1 segundo eu estaria numa galáxia distantíssima dessas aqui. Então você tem essa velocidade dele para transportar as pessoas. Mas por onde elas passam se a gente não vê, né? Bem, você não vê. Então, eu estava falando isso porque o objetivo da escola é estudar para interferir na reencarnação, que a reencarnação existente é um sistema de punição às pessoas que fizeram coisas ruins e regalias para os que... mas não tem espaço para salvação, para vida eterna, para todos bem, igualdade absoluta, não tem. Tem muito pouco, mas tem pessoas eternas no universo. Isso eu já verifiquei, sei que tem. Bem, então, o objetivo dessa escola é purificar as pessoas e evoluir a Terra
não ter salário mínimo mais, por exemplo, nesse nível, né? Ter uma distribuição maior. A gente fala aí, 6.000 reais para o Brasil até 2080 e poucos, 86, mais ou menos, nesse nível acima da inflação, ainda é um valor insuficiente, que as pessoas vão viver ainda com insuficiência, mas vão estar mais tranquilos, pleno emprego, tudo isso, nós estamos indo nessa direção. Então, esse é um dos aspectos. E no caminho, eu quero dizer o seguinte: Deus existe, mas Ele não penetra aqui, Ele não faz nada por nós, no nível de mudar a vida do planeta, porque as pessoas clamaram muito e as guerras continuaram, as destruições, as maldades, a escravidão e todas as coisas ruins em todas as gerações. As mulheres foram escravizadas, apanhavam, tinham que chamar o homem de senhor e ela era serva. E isso tudo são equívocos, né? Quando você pensa em igualdade, a mulher tem que estar junto. Então essa escola, ela é igualitária no nível futuro, ou seja, ela é inclusiva para a igualdade. E as mulheres estão aí para dividir todas as funções administrativas de todas as empresas junto com os homens. Hoje em dia nós passamos por problemas de diversidade de escolha sexual, como gays, lésbicas, que moram juntos, casam e tudo, a lei já permite. E, bem, hétero, homem hétero, mulher hétero, casam juntos héteros. E alguns são héteros e praticam homossexualismo, seja feminino e masculino, mas eles são casados e são héteros. E não permanecem fazendo sexo com mulher, ou fazem vez por outra. Bem, e aí nós temos travestis, transformistas, o travesti, ele é um transformista, né? Ele tem o sexo, o homem tem o sexo, tem o órgão sexual masculino e ele se transforma em mulher e se veste, depila, não nasce mais, a maioria tem peito e tudo isso. Bem, e tem transgêneros. Transgênero é uma coisa muito antiga. A Bíblia fala nisso, os Vedas dos hindus citam muito isto. Muitos sacerdotes eram transgêneros, ou seja, o homem tirava o sexo, alguns viravam mulher, né? Se vestiam como mulher, eram criados como mulher, então eram trans. Outros tiravam o sexo, mas continuavam homens, o masculino. E eles faziam isso porque acham que isso desprende uma quantidade muito grande de energia, as pessoas passam a ter capacidades mentais e de ter entendimento do cosmos e de vida pós-morte muito mais elevadas. Então, nós estamos passando por essa fase na humanidade. Então, hoje, nós temos transformista, que é o homem que se transforma em mulher, a mulher que se transforma em homem. Mas não consegue ter o sexo, né? Então, a mulher, o homem corta o órgão sexual e fica ali, não tem um órgão feminino, mas ele passa a fazer xixi sentado. Bem, isso tudo faz parte do nosso cotidiano e está se ampliando, né? Isso veio da liberação sexual dos anos 70, final dos anos 60, e depois da internet, quando começou os filmes de sexo explícito. Você olhando aquilo, eu estava na igreja e não fazia sexo, né? Então, porque não estava casado. Você vê como eu sou, né? E aí, eu sempre quis ter uma mulher só na minha vida, não ter mais nenhuma. E quando apareceram os filmes, eu queria ter umas 10, 15, e não conseguia nenhuma, né? Era difícil para conseguir. Mas claro que alguma pingou, e não era nenhuma do tipo que eu queria, eu fiquei refém
do meu tipo de vida, dos meus condicionamentos, mas eu estava errado. Hoje eu sei que eu não deveria ter corrido atrás de mulheres, passaria muito bem vivendo sem a sexualidade que vendem por aí. E eu vivi a maior parte da minha vida no Rio, né? Então é uma cidade muito liberada. Eu conheci amigos meus que eram héteros e faziam sexo com homem, né? Então, isso é uma realidade, essa questão. E nós na escola, numa escola, a escola tem que ser plural, ela tem que ser, em 2008 eu estava tentando criar uma escola e eu perguntei, não, você tem o tempo, tem como mudar a escolha das pessoas nessa mesma vida e viver outra, paralela. Se você era hétero e queria ser gay, você pode ser gay na próxima. Detestou a tua mulher, detestou o resto, e aí, ou ao contrário, você é gay e gostaria de casar, ter filhos, e não teve essa oportunidade, ficou preso ao sistema de sexo com homens, ou mulher com mulher. Então, eu sei como fazer para alterar e a pessoa viver da forma que ela quer. Embora seja um processo que precisa de segredos e tudo isto, eu não sou a pessoa de manter o misticismo. Eu estou rompendo há muitos anos com o misticismo e parte do misticismo é necessário, né, para que você resguarde certas coisas, mas não para aprisionamento. Você tem que lutar para libertar as pessoas. Uma escola de ciência, ela tem essa característica. Ela vai lidar com psicologia, psicanálise nem tanto, mas psicologia e sociologia em relações humanas de pequenos grupos maiores. Então, eu sempre fiz exercício baseado nessas coisas para ajudar. Mas você, passando pela internet, você não tem um retorno muito grande. É necessário criar uma instituição. E essa instituição ela tem que ser igualitária para que as pessoas não se apoderem da organização para pegar dinheiro, ficarem ricas. Não é isto. É uma instituição em que a diretoria não necessariamente vai ficar 4 anos. Eu diria 2 anos no máximo. E tesouraria, por exemplo, seria um cargo para ficar 5 meses, 6 meses, e um grupo de fiscalizador, para que não haja os vícios das pessoas ficarem super milionárias e chegar até bilhão, né, com uma religião. O que é completamente o inverso do que as religiões ensinam, que é você ter uma vida, lutar, trabalhar, mas nunca ficar milionário como sacerdote. E os sacerdotes sempre foram os ricos nas civilizações passadas, junto com os ricos. Trabalhavam juntos, fortaleciam os ricos e se fortaleciam. Então isso é um problema que permanece nos dias de hoje e que então as pessoas não leem a Bíblia, elas vão à religião e aceitam. Eu mesmo aceitei isso e achava que deveriam ter remuneração, mas hoje eu já tenho uma outra ideia, porque eu tenho a visão do que tem que ser feito, que pré-existe essa nossa passagem na Terra, que é evoluir a Terra e trabalhar, criar pessoas puras e formar uma escola de pessoas puras que vão aprender a fazer a reencarnação, nos levar. Bem, as pessoas vão falar, puxa, você está querendo alto demais, está querendo fazer o papel de Deus. Eu quero dizer que não é Deus que pune as pessoas. Deus não pune, Ele é bom. Então, a reencarnação que existe, quem pune são grupos
que foram obrigados a punir, porque o universo é todo caído. Então, a intenção dessa escola não é punir as pessoas. A maioria das pessoas não matam, não roubam e vão para outros planetas e não conseguem evoluir, porque vão para alguns lugares, aí cai de novo, acaba matando, se vai para poder, acaba matando, roubando, e aí volta a cair, aí são chamados anjos caídos, né? Alguns. Os anjos caídos são aqueles que querem a liberdade. Você vê músicos, poetas falando em libertação, mas eles são anjos caídos. Eles viveram em outras vidas, uma parte deles estão aí na Terra porque eles têm o talento, e aí outros são empresários que, num momento, entram com aquilo que a humanidade precisa para evoluir naquele... Isso tudo é feito, e alguns são políticos, né? Então, eles passam por outras vidas, existe sistemas de reencarnação em que eles estão resguardados nisso. Então, como eu falei que descer da velocidade que permite, então a gente já tem uma parte que existe como fazer. Por outro lado, quando você assiste um programa ao vivo da televisão, ele pode ser lá da China, passando ao vivo para o Brasil, num horário médio, né? Então, ou próximo, né? Ali pelo Oriente, indo Afeganistão, ali Tajiquistão, esses países, e aí o Paquistão, e aí vamos dizer que eles estejam a 30 mil quilômetros daqui. A Terra tem 40 de diâmetro. Num dia, você vive um dia e percorre 40 mil quilômetros, um pouquinho mais. Então, o que eu quero falar eu vou te dar um palpite. Quando estou aqui no celular, estou gravando, e isso está indo ao vivo e algumas pessoas aí possivelmente estão assistindo. Esse daqui não, esse aqui eu gravei e vou passar, mas quando elas pegarem, tem o tempo todo e vão assistir. Essa imagem, quando é ao vivo, ela vem, vamos dizer, a CNN lá em São Paulo, ou a Globo de São Paulo, ou de Brasília. Então, em fração de uma fração de segundo, que é menos do que o segundo, você tem a imagem e você falando. Isso não é uma imagem somente, sou eu falando. Então, a pessoa vem, passa pelo microcosmo, não só a pessoa, o estúdio, tudo ao mesmo tempo, e vem até onde você está na tela, e passa por dentro e você não vê nem a voz, quando você liga para alguém, e num telefone celular que não tem fio, mas vem, a voz vem, ela vem pelo microcosmo, e a imagem também, mas ela vem com tudo. Eu estou aqui falando, se eu estivesse no vídeo ao vivo, eu estaria indo até o teu aparelho, você estaria me vendo perto e poderia até falar comigo em espírito, como é comum. Isso prova que no microcosmo eu digo, é uma coisa que não chega subatômico, né? Mas ele é muito pequenininho. Talvez do tamanho do átomo, por exemplo, um pouquinho maior. Mas você não consegue ir lá e mexer naquilo, né? Então, mas a imagem vem por dentro, e você que veio. E veio até os aparelhos. Então você vai até os aparelhos e percorre esse espaço, e a tua imagem é colocada frente a frente a mim pela televisão, e eu às vezes converso no espaço metafísico com as pessoas que estão lá. Então elas estão lá vivas. E eu falo com elas.
E elas chegaram ali como? Quando era a TV que não é a cabo você tem o fio, vem ali por dentro do fio. A energiazinha que corre ali naquele fio, minúscula, e nós estamos lá dentro, entendeu isso? A imagem não é jogada de lá e vem aqui, você veio na imagem, você está perto de mim na imagem. E eu tenho certeza disso porque eu já verifiquei. É muito difícil verificar. Então isso significa que teletransportar as pessoas é possível e não é muito difícil como se apregou. E ela é hardware, ela é software e hardware. Software porque ela tem uma programação para fazer chegar até a tua casa. Ela é hardware porque ela vem, você não passa da tela. Você fica dentro do estúdio e está próximo da pessoa aqui. Em tempo real, jogando bola, tudo. Futebol, partida de futebol. E isso pode estar lá, mas ela veio por dentro até onde você está. Eu sei disso, que é assim, você pode não discordar, você pode discordar, direito teu, e eu acho que deve ser até um dever discordar e tentar entender, mas a reencarnação, isso para teletransporte, pode ser feito assim, com caminhões, ônibus, seja lá o que for, vir pelo microcosmo e entrar, ficar grande repentinamente. Então, no teletransporte, na transporte da vida pós-morte, ela já tem essa característica do metafísico. A pessoa sai, ela fica num sistema, a energia do cérebro e do corpo, fica num aguarde até desprender do corpo e ir. Repentinamente, isso eu li em livros do taoísmo, que os monges taoístas falam isso, que fica em torno de 3 dias, os budistas também falam e o hinduísmo também fala a esse respeito. Então a pessoa fica consciente, só que ela ainda está com a energia do corpo, está presa, né? Quando solta, aí já a energia se torna outra, mas vai embora, some. Este processo, você pode pegar, é o que se faz na reencarnação, você pega essa pessoa, o cérebro, com as características sensíveis do corpo, com a sensibilidade baixíssima, a ponto de não conseguir falar, nada, não se expressar, porque não existe trabalho nesse sentido. Mas que é possível a pessoa, você fazer com que a pessoa se comunique, é possível. Então você sai e é levado. Aí já sabe onde tem alguém que vai estar tendo filho e você vai lá e a pessoa nasce naquela lá. Ou algumas pessoas estão nascendo na Terra pela primeira vez. Registros acásticos, que é algum outro problema. Então essa escola não é a pretensão, essa escola ela tem um programa que precede essa nossa passagem da Terra para fazer a reencarnação das pessoas, nós evoluímos a Terra e todos estão garantidos no futuro inteiro. Aí passam algumas vidas e vão para a vida eterna. Certo? E essa vida eterna não é só na Terra, mas o processo de retirar a obrigação das pessoas pagarem muito caro pelo que fizeram, até merecem, né? As pessoas merecem, mas esse programa é um programa que me precede, ele tem a característica de pegar essas pessoas e colocarem num meio em que dificilmente elas vão roubar, não vão usar drogas, não vão beber, pode beber um pouco socialmente e vão para a próxima vida. Eu bebo cerveja e
no âmbito da escola, certamente eu reduziria isso a níveis para tomar um vinho de vez em quando, socialmente, mudaria meu estilo de vida. Então você vai para uma próxima vida. Você vai, se nós tivermos as condições do futuro, você vai para o futuro. Pode ser, alguns vão ficar meio nas laterais, em grupamentos, em que ainda terão alguma mobilidade, mas dificilmente vão matar ou roubar. Mas a escola, ela tem uma característica das pessoas se prepararem intelectualmente e com sentimentos, com a razão para modificar. Não, eu quero seguir e evoluir para a próxima vida aqui na Terra, porque é mais garantido do que nos outros planetas, porque aqui nós estaremos indo para o futuro. E nós estaremos colaborando com os governos locais para que haja uma evolução. Então, lá no futuro distante, milhares e milhares de anos, as pessoas já estarão levando você para novas vidas. As maiorias, nós precisamos da Terra. Isso é vital para levar as pessoas para o futuro. A reencarnação, as pessoas se mataram uma vez e ela vai para uma vida um pouco inferior. Ou seja, a Terra está nesse processo aqui, tem televisão, tem tudo isso, internet, vai para um planeta que não tem isso. Mas ainda estará com uma vida razoável, mas tem muito mais pobres e dificuldades do que no nosso sistema. Então, se você matou várias vezes, vai piorando. Isso no sistema que é chamado de Hades, né? Porque você vai para os planetas, vai penar em planetas por aí. Se você olhar a Terra, você acha justo o passado da Terra? Claro que não, né? As pessoas penaram na Terra. Então, o objetivo dessa escola é levar as pessoas para o processo de reencarnação, próximas vidas e até chegar à eternidade. Mas para chegar à eternidade, as constelações aqui em volta, a maioria de nós vai para essas constelações aqui em volta, e uma minoria para o futuro da Terra. Então, aí tem os planetas a serem trabalhados. A gente veio num processo aí de ajudar esses planetas a evoluírem. Não vou comentar isso agora porque não é adequado. É necessário sigilo. Mas as pessoas vão para lá e esses planetas têm que estar preparados. Quando você consegue já transmitir as pessoas para outras vidas, você vai, em geral, nos processos mais elevados, você tem acesso às memórias da pessoa inteira, né? Que ela fez, trabalhou, e até visivelmente, por incrível que pareça. E aí, você pega essas pessoas e na escola você vai trabalhar grupos que vão ser voluntários, vão ter que se sacrificar para entrar nas melhores famílias principais e vai nascendo ali, né, filhos dos principais e em cada lugar. Quando é feito em laboratório você entra também e aí vai colocar, eles nasceram de outros pais, então eles têm esse par de genes, né, e você vai entrar e vai ter a tua memória ali junto. Fisicamente, você vai ter as mesmas características do outro, mas a memória anterior dessa vida vai estar resguardada ali. Então, o que ocorre na reencarnação é isto. Você vai ter outra aparência, os pais são diferentes, você pode nascer negro. Inclusive, eu quero fortalecer as pessoas para começarem a se tratar bem, porque geralmente nesse sistema de castigo as pessoas que maltratam os negros vão nascer negros, né? E na África, né? Então elas têm que perceber isto, e não somos nós que fazemos isso. E como nós vamos agir com relação a levar as pessoas
Isso tem dois sistemas, mesmo na Terra. Eles vão estar intervindo ou não. A partir do momento que nós estivermos levando, eles vão abandonar a Terra, não vão mais levar pessoas para vidas piores aqui na Terra. Então nós temos alguns problemas aí. E um dos maiores é quando um grupo da escola, que vão ser os puros, que não vão estar vivendo a vida comum, separados no lugar, dentro do microcosmo, se possível, e de lá eles vão estar direcionando a próxima vida das pessoas. E é requerido para ir gravando a vida, né? As escolas, o pré-natal, o parto, e gravando todo o processo acadêmico da vida das crianças, desde da creche até lá a universidade, em blocos. Os prefeitos devem fazer isto porque precisa visibilidade maior dos bairros, criminalidade nos bairros e para trás. Isso vai ficando para trás. Nós vamos indo com essa carga pesada toda, porque as pessoas vão ter que entrar em famílias em que eles não matem mais ninguém, não roubem nem nada disso. Aí vão ficar presos num sistema mais garantidor. Outra que isso é um acordo. Nós é que vamos ser o caminho para lá. Então, essas pessoas vão chegar a ser puras lá na frente, né? Vão nascer puras, não vão mais matar, roubar, vão fazer nada de errado. Então, será aproveitado para aqueles que pedirem, né? O conhecimento, porque o conhecimento é importante no nível de industrialização, pode ser mais para trás um pouco, e ocupando esses espaços e podendo continuar. Se não quiserem, for melhor ser um professor universitário, um pesquisador. A escola tem essa característica de gravar e mandar, e gravar e ficar com os arquivos para entregar lá na frente. Todos esses arquivos de Estado, nós vamos ter que estar ligados ao Estado no futuro, para entregar isso para essa escola, e eles levam os arquivos, ficam com parte dos arquivos todos, principalmente da escola, e vão trabalhar pelas pessoas, para não punir ninguém em níveis graves, né? Como, por exemplo, vai para um outro planeta, nasce lá no início, quando estão construindo pirâmides ou coisas semelhantes. Vários planetas têm pirâmides e construções de pedra no início. Início não, né? Já bem avançado. Então, aí você vai para um lugar desse, não tem água encanada, água quente, não tem geladeira, não tem nada disso. Essas coisas podem ocorrer. E já na escola, não. A escola é para proteger as pessoas todas e livrar e dar vida eterna para elas. Isso pode parecer uma grande eloquência, bem, mas é superlativa a situação. E nós precisamos ter características superlativas no nível, em alguns níveis, se você estuda direto, como eu vou estudar até o fim da vida, para aprender. Então é isto. Vamos fazer aí uns exercícios para encerrar. Essas pessoas, alunos, vão se dedicar a nascer em outros planetas, entrar nas famílias mais ricas e, se possível, até todos, né, do planeta, e levar o planeta para democracias e libertação das pessoas. Isso é muito sério, né? Porque você tem que saber trabalhar para que haja o despertamento lá. Isso é possível totalmente, plausível fazer, e as pessoas lá são os voluntários, né? As pessoas que seriam aqueles seres superiores que estarão trabalhando para libertar o universo inteiro,
até chegarem todos a serem eternos e levar a vida deles para vidas cada vez superiores e não mais serem punidos. Como diz os Vedas, como diz o budismo e o espiritismo. O espiritismo kardecista é só para mostrar um sistema, ele não veio aí para libertar, ele até ajuda, né, as pessoas. Mas esse sistema é um sistema libertário. Eu, desde que comecei a minha caminhada, muitos anos atrás, eu fui muito ingênuo, né, em tudo, mas eu acho que todos que trilharam esse caminho tiveram que ter a ingenuidade, que é a pureza de poder verificar se dá para a Terra ser liberta. Então, o programa é esse. Então você imagina aí bilhões e bilhões de anos, né, de galáxia em galáxia, todos os planetas ficarem como lugares eternos de pessoas eternas. E aí as pessoas vão poder trabalhar em muitos planetas, ir para esses planetas, ser transportado para lá. E é isto, certo? Então, eu quero deixar aqui um beijo, um abraço para todos. Eu vou deixar gravado meus dados, telefone, e-mail, vou deixar gravado um Pix, porque é o seguinte, para montar uma escola dessa, eu estou com o corpo cansado, eu estou com 75 anos, mas eu quero montar um protótipo, né, o início de uma escola para as pessoas trabalharem nisso. Tem que ter, né, uma escola de ensino para as pessoas evoluírem nessa direção. E para isso eu preciso de ajuda. Eu estou aposentado, com a aposentadoria me causa algumas insuficiências. Eu não admito insuficiência para ninguém na Terra, muito menos para mim, né? Que é coerente, certo? Diga isso para você. Então, eu quero igualdade no nível da Terra, que todos ganhem um salário de classe média, média para cima. Daí para cima, e menos do que isso não. Diga isso, eu quero que todos na Terra, você é uma entidade cósmica que veio para a Terra para ser usada para a sobrevivência dos outros e da sua própria, de sua família. Mas você é a entidade que é a sequência divina da criação. E você tem por obrigação ser essa sequência divina de constituição purificadora para que possa elevar a Terra. Então diga, eu quero que as pessoas ganhem salários de classe média e possam comprar uma geladeira, uma máquina de lavar quando for preciso, e o dinheiro seja suficiente para pagar à vista uma geladeira, uma máquina de lavar, e ter as roupas sempre trocadas e não andar com roupa rasgada, nada disso, muito velha, a gente vai fazer reciclagem de tudo. Então, as pessoas têm esse direito, elas têm esse direito, eu tenho, você tem. Então diga, eu quero que as pessoas tenham salário, salários bons, e que o mínimo seja aquilo que dê para comprar uma geladeira à vista, uma máquina de lavar, fogão, tudo de uma casa, um guarda-roupa, tudo à vista, no futuro. Mas vamos colocar isso como padrão já de uma coisa que nós precisamos que todos tenham. E comer do melhor, as roupas serão as melhores, não haverá roupas inferiores, todos terão do melhor possível. É isso, fala isso, que eu estou aqui para fazer isso junto com vocês. Então, nós não podemos admitir salários baixos. Nós temos que lutar para que haja maior igualdade, a desigualdade vai diminuindo. Não pode ser o outro caminho para você ser reencarnado e ser eterno se você não quer isso.
Eternidade é igualdade absoluta. Mas chegar à igualdade absoluta é um processo. Você prefere esse processo? Então diga, eu quero que a Terra chegue à igualdade absoluta lá no futuro, porque esse grupo que vai ser separado, eles vão viver em igualdade absoluta. Os professores vão ganhar todos a mesma coisa, serão pesquisadores e ganharão a mesma coisa. E haverá processos produtivos, obviamente, as pessoas têm que se vestir, eles vão ficar em outro ambiente, vão ter produção de tudo. Então a escola, ela vai ser de milhões de pessoas, e talvez, quiçá, até 1 bilhão, né? Para trabalhar em vários futuros, em outros planetas, né? Para trabalhar, para levar as pessoas dos outros planetas. É uma escola, é um trabalho. Você tem a característica, você é a sequência de Deus, assuma isso nesse instante, junto comigo, da criação pura, da verdade absoluta, de que nós temos a capacidade de viver para sempre, que nós podemos fazer o caminho para o céu. O céu é um caminho que você tem que percorrer para chegar lá. E esse caminho é onde você estiver, em qualquer planeta que você estiver. Aí as pessoas vão ser eternas e não vai haver mais mal no mundo. Certo? Fala, eu estou nesse caminho, eu quero esse caminho, eu quero construir, pavimentar o caminho para o céu dentro de mim. Eu quero ter isso todos os dias, sensitivamente, olhando no espelho e falando para mim, eu quero, não abro mão de que todos estejam libertos na Terra. Digam isso no espelho, digam agora com a sua voz, diga assim, ó, eu quero abandonar os desejos sexuais agora, nesse instante. Eu não estou falando para todos, os que têm condições para isso, e eu não quero um empurra para que as meninas sejam assediadas, abusadas, estupradas e tenham filhos fora da época ou dentro da época, mas estupradas, abusadas, ou por não ter uma organização adequada de vida para que elas possam ter uma vida, casar lá com os 22 anos, 23, aí já fez a faculdade, o curso técnico, está trabalhando, o casal, aí tem uma vida organizadinha já, com dinheiro para comprar as coisinhas. Já em 2080 nós já teremos isso, seguindo aumentando o salário mínimo acima da inflação. Nós temos aqui um superávit do fundo de aposentadoria de 66 bilhões e 810 milhões em 12 meses. Claro, isso é maior se você for colocar 24 meses. Deve ultrapassar 100 bilhões e isso nós estamos pagando dívidas anteriores desse fundo. E não entrem na lábia dos economistas. Não aceitem. Votem, quando votar, em quem quer aumento acima da inflação. Em quem quer fazer as creches para as meninas serem protegidas, famílias que não têm recursos sejam protegidas. Ensino fundamental, pré-educacional, médio e universitário. Votem nesses. Votem naqueles que não estão... Isso é escola. Escola é consciência, é obrigação. A Terra tem que mudar, os valores da Terra, e tem que começar por você e eu. Mas vamos lá, eu falei aqui de política, estamos falando de uma outra coisa. Mas tudo está envolvido nesse processo. Então eu abro mão do empurra e vou me purificar disso para fazer sexo no momento, mas não ficar com sensualidade o dia inteiro, certo? Falem isso. E aí, eu já pedi aí para os prefeitos todos, né, e empurrei as pessoas para ajudarem, as pessoas foram falar para os prefeitos também, governadores, para filmar o pré-natal, o parto, o berçário, a creche, o pré-educacional em blocos, até colocar todas as pessoas filmadas e depois filmar nas fábricas, e a escola nós vamos filmar
exercícios de vida, vamos pegar gravações para levar para o futuro e a escola ter isto para... As pessoas têm que ser puras para fazer isso. Então purifique-se. Fala, eu não quero matar e roubar até o final da minha vida. Eu estou falando para pessoas que são anjos caídos. Não vou matar nem roubar, eu vou lutar para não fazer nenhum mal a ninguém. Não quero ter reações, fazer feitiçarias, nada disso. Tem que subir. Na escola isso não pode acontecer. Nós não vamos querer um ambiente de caos das pessoas, implicando uma com as outras. Reações que eu tenho, você diz assim, essas reações são minhas. Eu não quero ver, não sou melhor do que ninguém, mas também não sou inferior. Então, essas feitiçarias têm que subir, abram mão delas. Diga para você mesmo, eu abro mão, não quero mais essas reações de feitiçaria, vamos acabar com isso. Vamos deixar de ser pessoas que não têm razão de ser, né? Nesse sentido. Eu não vou ser muito, falar com muita veemência e dar bronca, nada disso. Vamos parar com todas as feitiçarias. E parar mesmo. Abram mão da desigualdade, eu quero igualdade, eu não quero nenhum poder, eu não quero nenhum poder. O poder, ele comprime o coração e todas a parte do corpo físico e faz com que as pessoas se adaptem ali numa paralisia Então você diga que não quer esse tipo de poder para libertar, né, todo mundo e as pessoas ficarem mais leves. E que você quer igualdade no nível da sensibilidade tua, de perceber que todos são iguais, que eles precisam ter as mesmas coisas que você gosta de ter e que você também às vezes não consegue e que você tem esse direito também. Fale isso diariamente para vocês, principalmente essa parte de sexo, porque vai purificando e nós não vamos ter tantos problemas. Bem, feito isso, você fala assim, eu quero ir viver aqui, evoluir a Terra, ajudar, como eu falei, mas quero ter um lugar guardado se você cometeu alguma coisa, na próxima vida que eu não cometa no tempo inteiro, mas também que não seja punido terrivelmente, por isso eu quero estar bem protegido. E para isso nós temos que evoluir a Terra, que aí no futuro todos estarão nascendo lá, a maioria, e lugares em que não vai ter no Brasil o salário mínimo de R$300, de R$3.000. A gente vai pular 1.518, isso terá passado. Certamente você vai nascer aí já perto de 5 ou acima disso. É isso, é verdade. Temos que organizar os bairros, mapear, falar, olha, aqui está assim, tem crime e precisamos de educação de tempo integral para as crianças não se misturarem e ficarem ali protegidas. E a escola é nesse sentido. Um beijo, um abraço para vocês, até a próxima.